de São Mateus, capítulo de número 6. Hoje é a nossa 23ª exposição e nós adentraremos ao capítulo de número 6. Na nossa última reunião nós finalizamos o capítulo 5 e vamos começar o capítulo 6, o qual irá abordar a nossa 4ª e 5ª temporada dessa nossa série. E, logicamente, para que nós possamos já estar preparados para aquilo que Deus irá falar conosco no ano que vem, nós precisamos fazer uma introdução muito bem feita deste capítulo de número 6, que é a base para a nossa próxima temporada, que é a oração do Pai Nosso. Vamos ler, então, o que está dizendo em Mateus capítulo 6, versículo de número 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Palavra do Senhor. Nós finalizamos o capítulo de número 5, que tinha como principal aspecto, e que trazia à tona Jesus como o verdadeiro intérprete da lei. Nós mencionamos aqui Jesus como a hermenêutica viva, Jesus como a simbologia de uma verdadeira interpretação. A interpretação viva, eficaz e mais fiel que existe da lei está na pessoa de Cristo Jesus. E nós vimos isso ao longo do capítulo 5, principalmente quando Mateus estabelece as antíteses de Jesus, contrapondo aquilo que a lei e os fariseus, aquilo que os fariseus enxergavam na lei e assim interpretavam, juntamente com os escribas, baseado ou contrapondo com aquilo que era a visão de Jesus quanto à lei, e quanto ao Antigo Testamento. E nós vimos que com isso Jesus ele quebra paradigmas, ele destrói falsos conceitos e as heresias que já permeavam ali a palavra do Senhor a partir de uma interpretação errônea. Então nós aprendemos ali a grande importância de se interpretar, de se entender e de se estudar verdadeiramente a palavra, não baseado naquilo que nós achamos, e que está de acordo com aquilo que eu penso, mas baseado naquilo que Jesus estava dizendo, naquilo que Jesus estava avaliando, era o que ele fazia. Olha, vocês enxergam a lei dessa forma, mas eu vos digo, que se você não fizer desta outra forma, de forma alguma você irá alcançar isso que você está dizendo. E aí Jesus ele vai acabando, com a falácia, Jesus ele vai impedindo, deixa a musiquinha, Jesus ele vai barrando aquela interpretação que era apenas em benefício próprio dos fariseus, e nós vimos muito isso. Mateus então agora, ele já que havia estabelecido Jesus como esse verdadeiro intérprete da lei, ele vem agora mostrar o ensino de Jesus sobre a verdadeira espiritualidade. Então Mateus ele mostrou que era a verdadeira interpretação da lei, pôs um ponto nisso, finalizando o capítulo 5, e agora ele vai abrir o capítulo 6, apresentando os aspectos da verdadeira espiritualidade. Isso é muito importante, na verdade isso é fundamental para que nós possamos entender e para que nós possamos entrar na nossa próxima temporada, que nós veremos a partir do ano que vem, que é a temporada da oração do Pai Nosso. Não tem como entender o Pai Nosso, não tem como ler o Pai Nosso sem esta verdadeira espiritualidade. Eu não quero ainda muito entrar no Pai Nosso, porque ele
senão eu vou dar spoiler, né, da nossa temporada do semestre que vem. Mas não tem como orar o Pai Nosso sem uma verdadeira espiritualidade. Vou só dizer esse ponto. Não tem como você orar o Pai Nosso sem uma verdadeira espiritualidade. Então nós precisamos entender o que é esta verdadeira espiritualidade, né? O que Mateus ele vai então dizer, o que Mateus ele vai demonstrar a partir de então? Basicamente, há um ponto crucial nesse nosso primeiro versículo que abre o capítulo de número 6. E esse ponto crucial ele precisa ser muito bem entendido para que nós possamos dar sequência no entendimento. Então nós vamos estudar o versículo 1 do capítulo 6, tanto hoje quanto quinta-feira que vem, né? Vamos precisar aí de 2 dias para estudar um versículo, mas porque fundamenta aquilo que nós veremos de agora em diante, né? Agora que nós temos uma lei de fato bem interpretada, nós poderemos avançar para uma espiritualidade a qual Jesus requer de nós. E isso é fantástico, isso é na verdade fenomenal. Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. Não tem como você ler a Bíblia sem o prisma de Jesus. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós estabelecemos uma boa exegese, mais nós conseguimos encontrar a figura de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Eu acho que nós poderíamos depois até, quem sabe, criar uma série, né? Aí tem que pegar um nome legal, né? O Jesus do NT no AT, né? Onde que eu encontro, onde que eu enxergo Jesus no Antigo Testamento? E, de fato, quanto mais nós lemos com esse prisma de Jesus, mais nós entendemos o Novo Testamento, né? O Novo Testamento ele nos dá base para entender o Antigo Testamento. E quanto mais nós entendemos o Antigo Testamento, mais nós entendemos aquilo que Jesus veio fazer no Novo Testamento. Mas, enfim, qual é esse primeiro ponto que nós temos que entender deste versículo de número 1 do capítulo 6? Vamos ler alguns versículos para que você tenha ideia do que nós vamos tratar. Nesse mesmo capítulo de número 6, vamos ler o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4 de Mateus 6. Diz assim: de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos ver outro versículo, o versículo 6 desse mesmo capítulo. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mais um versículo apenas, o versículo 18 do capítulo 6. Vira a sua página aí comigo. Diz assim o versículo 18. Vamos ler o 17, né, para pegar o contexto. Ao jejuar, arrume o seu cabelo, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Tem uma palavra que foi a mesma palavra em todos esses versículos. Você conseguiu captar qual é essa palavra? O recompensará. A tal da recompensa. Seja ajudando o próximo com a esmola, seja no seu jejum, ou seja na sua oração, dentro de todos esses 3 contextos, tem alguma coisa que é como se fosse um funil, né? Que passa pela ajuda ao próximo, a sua oração, o seu jejum. Ele vai te levar a um ponto em comum que é a recompensa. Na semana que vem nós vamos falar e nos próximos episódios, vamos falar de forma mais específica do que é essa esmola, né, essa ajuda ao próximo, o que é o jejum, e vamos entrar, né, nos passos da verdadeira oração. Mas dentro de todos esses aspectos, há um conceito que é a recompensa, né? Nós sabemos, e com certeza você já entendeu isso, que o cristianismo ele não é baseado numa recompensa. O Deus que nós cremos, ele não é um Deus de troca, né? Eu não faço a minha oração não é uma moeda de troca. Bom, eu vou orar aqui para que Deus possa receber lá a minha moeda de oração
e me recompensar com a bênção que eu estou querendo. Eu vou fazer às 7 sexta-feira, né? Na igreja eu vou ir às 7 sexta-feira, e eu não posso faltar, porque quando eu finalizar a 7ª sexta-feira, meia-noite, eu vou receber a minha bênção. Não, o cristianismo não diz respeito a isso, né? Não é uma moeda de troca. Entretanto, dentro do cristianismo, existe o processo da recompensa, porque senão não estaria escrito aqui. O próprio Jesus falou, além desses versículos que nós lemos aqui, existem muitos outros. Se você pegar, por exemplo, a parábola dos talentos, ela é uma parábola que vai falar de recompensa, né? Aquele que conseguiu multiplicar os talentos, ele foi recompensado ainda com aquele que era laudo que não conseguiu multiplicar. Jesus vai falar, por exemplo, da ajuda ao próximo, e quando nós ajudamos ao próximo, nós temos uma determinada recompensa. Nós vimos nas bem-aventuranças que existe recompensa, né? Quando nós, a própria bem-aventurança, ela acaba sendo uma recompensa para aqueles que seguem ali os princípios do cristianismo. Agora, algumas coisas, não só na vida cristã, mas na nossa vida como um todo, são muito óbvias. Por exemplo, qualquer ação sem um resultado positivo, ela se torna uma ação inútil, né? Por exemplo, nós estávamos comentando antes de começar aqui, né, de vida fitness, né? Nós temos aqui muitas pessoas que seguem esse princípio, né? Se você vai na academia, né? Chega lá na academia, procura assim o lugar mais arejado da academia, né? Puxa o banco assim mais confortável, né? Pega o seu relógio, né? Leva a sua cinta para medir a frequência cardíaca e tal, puxa a cadeira, senta no local adequado, enche a sua garrafinha de água, põe do seu lado e começa a cronometrar 1 hora. Terminou essa 1 hora, você bebeu sua água, levantou, vai embora para casa. Você teve um resultado positivo? Nenhum. Porque o objetivo de estar numa academia, né? Para você estar numa academia, você tem que exercer uma atividade física para que você alcance o ponto positivo daquela ação. Porque senão, a sua ação de ir à academia está sendo totalmente inútil. Você não está tendo nenhum benefício em ir ali. Você concorda comigo? Desta forma, nós podemos concluir que as minhas ações, elas precisam buscar um resultado positivo, para que as minhas ações possam ter utilidade. Consequentemente, o cristianismo, a menos que ele tenha uma meta e um objetivo, ele vai ser inútil. A vida cristã tem uma meta, tem um objetivo. E aí eu faço já essa pergunta para você. Qual é a sua meta e o seu objetivo como cristão? Ser próspero? Comprar o carro do ano? Ter uma fortuna? Ter uma casa? Casar? Qual é o seu objetivo como cristão? Porque dependendo do seu objetivo como cristão, todas as suas atitudes e ações até aqui, até hoje, foram inúteis, porque não te levaram a lugar nenhum dentro daquilo que a vida cristã exige. Existe um objetivo de vida cristã. E aí nós vamos falar desse objetivo da nossa vida cristã mais adiante. Segundo, uma coisa que continua sendo também muito óbvia, e não apenas dentro do contexto cristão. Quando eu elimino a recompensa ou castigo, consequentemente, eu estou eliminando grande parte da cultura a qual nós vivemos, porque eu pego mais uma vez o exemplo lá da academia, né? Se eu vou para a academia e aí, ao invés de ficar lá sentado com a minha água do lado, marcando 1 hora e depois vou embora, mas se eu vou para lá e realizo aquilo que o meu treinador orientou, né? Faço lá o treino B7, né? Com a respiração certinha. Que mais, Jonathan? Faço com a cadência correta, né? E aí chego em casa, faço uma nutrição, né, adequada. Aí sim, eu estou fazendo algo
de forma positiva, para que a minha ação não seja inútil, mas para que ela tenha uma recompensa. Então, dentro da nossa vida, nós vivemos por recompensas, né? O próprio, e olha que nós somos, né, seres pensantes. Se nós pegarmos os animais irracionais, eles vivem por recompensa, né? Nossa, desculpa, mas eu ia falar do Bolt. Eu ia chamar ele aqui, desculpa, viu? Eu ia falar, né, sobre ele. Que coisa, né? Me perdoem. Mas ele fez parte, né? Fez parte, né? Fez parte. E... enfim, né? O animal irracional, quando você oferece uma recompensa para ele, ele vai lembrar da sua recompensa e ele vai fazer aquela atividade todas as vezes. O adestramento é isso. O adestramento, né? Não tem como nós eliminarmos a recompensa e nem o castigo. Por quê? Se você não faz nenhuma das atividades que o seu treinador propôs e enche a sua nutrição de alimentos que não são nutritivos, você vai ter um castigo, você vai estar castigando o seu corpo, né? Se você infringe uma lei dos homens, como uma lei de trânsito, você vai receber um castigo. Vai chegar na sua casa um papelzinho, você vai ser castigado, porque você vai ter que tirar do seu bolso para pagar aquilo ali. Da mesma forma, trazendo isso para dentro do nosso conceito cristão, se eu tiro a recompensa e o castigo da mão divina, Deus, ele deixa de ser Deus. Porque Deus, ele é totalmente justo e totalmente bom. Então Deus, ele tem que exercer a bondade através da recompensa de algo e ele tem que exercer a justiça através do castigo. É por isso que algumas pessoas foram predestinadas para o reino dos céus, porque elas sofrerão da eterna bondade de Deus, a graça. E existem pessoas que serão justificadas ou que serão condenadas por conta de uma justiça que é eterna, de um Deus que permanece justo e que condena pecadores. Partindo desses dois princípios, nós temos então duas perguntas para serem respondidas nessa noite. Quais são essas perguntas? A primeira, o que é a recompensa dentro do ponto de vista cristão? E segundo, quais são essas recompensas cristãs? Vamos responder a primeira pergunta. O que é a recompensa do ponto de vista cristão? Em primeiro lugar, quando Jesus ele fala de recompensa, é muito evidente que Jesus não estava falando de coisas materiais. É muito certo. E olha que assim, eu não duvido, né, que os discípulos, os apóstolos ali, né, mais empreendedores, né, não tenham, de certo modo, chegado para Jesus e falado: Jesus, se a gente montar uma padaria aqui, o Senhor multiplicando esse pão, do jeito que o Senhor multiplicou aqui, olha, vai dar muito certo. Vai dar muito certo, né? Ó, se a gente montar ali, né, na beira-mar, né, uma loja de vendas de frutos do mar, né? Vai ser o primeiro coco-bambu da história. E o Senhor fazendo esses milagres, vai dar muito certo, né? Jesus, ele não falou de recompensa material para os seus discípulos. Pelo contrário, aquilo que Jesus pregou para os discípulos, em momento algum, tinha a ver com recompensas naturais. E olha que demorou 3 anos para que esses 11 pudessem entender que Jesus estava falando de outro tipo de recompensa. Por quê? Porque se nós pegarmos o Antigo Testamento ele é muito rico nesse aspecto de que o bom, ele é sempre recompensado, né? Por exemplo, o homem bom como Jó, ele era um homem bom, íntegro, e por conta disso ele era recompensado com muitos filhos, com muitas riquezas. Mas dentro da própria história de Jó, nós temos uma antítese, um paralelo, que nos mostra que mesmo o homem bom, mesmo o homem totalmente honesto, ele nem sempre será recompensado.
porque você viu o que aconteceu com a vida material de Jó, em certo instante. Aquilo ali foi para nos mostrar que a nossa grande e maior de todas as recompensas, ela não é natural. É certo que quando nós obedecemos e seguimos a palavra de Deus, nós receberemos recompensas naturais. Isso é categórico. Se você se torna um homem bom, se você se torna uma pessoa agradável, uma pessoa honesta, uma pessoa sensata, coisas boas vão ser atraídas para o seu redor. Mas não é sobre esta recompensa que Jesus estava falando. A recompensa, do ponto de vista cristão, ela nunca será baseada nas coisas que nós temos nessa terra. As coisas que nós temos nessa terra sempre serão consequências de uma recompensa maior, que todos nós buscamos como objetivo de vida. A nossa meta de vida, ela não deve ser em momento algum aquilo que os coaches dessa era pregam. A nossa meta, a nossa expectativa de vida não deve ser comandar a sua própria vida, ser senhor do seu próprio ambiente de trabalho, prosperar, multiplicar. Não, a nossa meta de vida é um dia encontrarmos Jesus no reino da glória. E todas as outras coisas serão recompensas. Coisas materiais virão. Você vai entender principalmente ao final dessa nossa pregação. O segundo ponto de vista do cristão quanto à recompensa, ele é baseado no aspecto de que a recompensa mais alta, ela nunca será recebida por aquele que vive à procura da recompensa. Aquele que vive somando boas ações, como se fossem créditos de uma conta. Eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu orei mais 10 minutos e hoje vou dar o exemplo aqui. Hoje eu bebi a água que, mandaram eu beber, Hoje eu fiz tudo aquilo que estava certinho, então vou fazer as coisas que o pastor manda fazer, eu vou fazer a minha devocional. Então, se eu fizer a minha devocional 7 vezes por semana, 30 minutos, então dá para calcular isso aí, já dá para compor pelo menos um carro, do ano, porque eu estou fazendo aí durante todos os anos, eu multiplico e tal. Quando nós falamos de recompensa na vida cristã, nós entramos num paradoxo. E o cristianismo, ele é cheio de paradoxos, E talvez um dos grandes paradoxos é esse daqui, de que aquele que sempre busca a recompensa, ele nunca receberá a recompensa. Porque aquele que busca a recompensa, aquele que fica somando na calculadora, os dias que eu fiz as coisas boas, hoje eu doei uma cesta básica, então deixa eu já colocar aqui na conta, porque se eu doei uma cesta básica, Deus tem que multiplicar 7 vezes, porque eu fiz a campanha lá dos 3 pulinhos. Não se diz respeito a isso. Isso se chama legalismo. E o legalista, ele não faz nada por amor. Se você doa uma cesta básica de forma legalista, melhor que você não tivesse doado. Sabe quando Jesus fala assim, olha, tá trazendo a oferta, se você lembrar que você tem um negócio que o seu irmão vai lá, resolve antes de vir. Por quê? Porque Jesus via que a grande maioria das pessoas que ofertavam pelo legalismo. Eu vou ofertar aqui porque a minha oferta é grande e Deus já vai perdoar, E olha que isso veio da época de Jesus, passou pela reforma e está presente nos nossos dias. Eu vi muito isso em Trindade, aqui na festa. A pessoa, ela faz aquele sacrifício físico de forma legalista. A pessoa trocava 3, 4 mil reais em nota de 10 e saía distribuindo, porque quanto mais pessoas ele ajudar, maior vai ser a recompensa dele. O resto do ano ele sentava o bolo, Isso é puro legalismo, não existe amor no legalismo. Bom, se é um paradoxo, onde que está esse paradoxo? Exatamente nisso. Aquele que acha, que por suas atitudes buscará a alta recompensa, na verdade está totalmente errado. Por quê? Exatamente aquele que faz por amor,
é aquele que geralmente recebe a maior das recompensas. Tem um exemplo muito categórico na Bíblia sobre isso. Você paira na sua mente qual é o exemplo que Jesus dá sobre isso? Parábola do filho pródigo. Mas não é o filho pródigo, é o irmão do filho pródigo. Porque quem era o irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo é aquele que não saiu de casa, não pediu as coisas dele. Talvez por falta de coragem, né? E aí pelo menos o outro irmão foi corajoso, né? Mas ele ficou ali servindo o pai dele. Por quê? Porque ele amava o pai dele? Não. E ele demonstra isso no dia que ele vai falar com o pai dele. Quando o irmão dele volta e o pai dele faz aquela festa, ele chega para o pai dele e fala assim: poxa, sempre estive aqui trabalhando para o senhor nunca me deu um cordeiro para mim servir com os meus amigos? Ou seja, ele estava trabalhando para o pai na expectativa de acumular seus próprios créditos, estava sendo um legalista. Ele não estava servindo o seu pai dentro de casa por amor. Tem uma frase de William Barclay que é muito legal, muito simples, mas muito legal. Ele fala assim, ó: quem ama sempre está em dívida. Quem ama sempre está em dívida. Quem ama não acumula créditos. Sabe por quê? Se eu perguntar pro Júnior, pro Cairo, pra Simone, vocês acham que vocês já fizeram tudo que vocês poderiam ter feito pelos seus filhos? Certeza. Vocês já deram tantas coisas. Você acha que você ainda tem que fazer mais por eles? Até quando? Até os 18? Até o último som da minha vida, né? Ou seja, como é que é? Ainda é bom ter os netos, né? Ainda tem os netos? Até o último sopro da sua vida? Sabe o que é, traduzindo isso na linguagem de William Barclay? Quem ama sempre está em dívida. Isso é amor. Isso é símbolo de amor. É saber que você nunca fez o suficiente. É saber que você pode pegar esse mesmo sentimento que nós um dia teremos pelos nossos filhos, né? Que virão, mas externarmos isso para o nosso próximo. E saber que todas as cestas básicas que a gente já doou na nossa vida são muito insignificantes. Nós ainda estamos em dívida com todas as pessoas que têm necessidade dessa cidade. Nós ainda estamos em dívida. E até o nosso último fôlego de vida estaremos em dívida. Isso é amor. Porque quando nós amamos desse jeito, nós não estamos almejando uma recompensa aqui desse lugar. E quando nós amamos desse jeito, coisas boas começam a acontecer nas nossas vidas sem que nós ao menos venhamos perceber. Quem ama sempre está em dívida. Para partirmos para a nossa conclusão, nós vamos responder então a segunda pergunta. Quais são as recompensas do cristão? Quais são as recompensas, de fato, que um cristão tem na sua vida? Em primeiro lugar, eu elenquei 3 recompensas. Logicamente, quem sou eu, né? Indigno, o menor de todos. Nós podemos achar muitas outras recompensas, mas eu elenquei 3 dentro do nosso contexto aqui, né? Mas para que a gente possa entender essas 3 recompensas, eu gostaria que você fixasse a seguinte frase na sua cabeça. A recompensa do cristão, ela se trata de uma mentalidade espiritual. A nossa recompensa se trata de uma mentalidade espiritual, onde o material será uma eterna consequência. Tudo que nós fazemos na nossa vida espiritual, tudo que nós fazemos através das nossas atitudes de amor, vão reverberar para a eternidade e ao nosso redor, com toda certeza. Então, a primeira das recompensas do cristão é a satisfação. Dr. Dale, certa vez, estava andando meio preocupado e pensativo nas ruas da sua cidade, até que uma determinada senhora o olhou à distância, aproximou e falou: doutor, tudo bem? Ele olhou, não a reconheceu, eram tantos pacientes, né? Ele: olá, tudo bem? Ela olhou para ele e falou assim: eu só queria te dizer uma coisa, muito obrigado. Quando ela disse aquilo, ele cai em si e resolve perguntar quem ela era, qual era o nome dela, e quando ele
se dispõe a perguntar qual era o nome dela e de onde ela era, ela fala, não precisa dizer nada, Senhor. Eu não quero me apresentar e não quero nem que o Senhor saiba, eu só quero que o Senhor saiba de uma coisa, eu sou muito grato ao Senhor. E aí na biografia dele, ele escreveu o seguinte: as palavras daquela mulher foram suficientes para quebrar a bruma que havia em meus olhos naquele dia e fazer brilhar o sol. Eu pude respirar o mais puro ar dos picos onde se está frente a frente com Deus. E naquele instante eu não era nem um centavo mais rico. Isso significa satisfação. A satisfação, ela nos alcança quando nós entendemos que nós podemos fazer o bem sem olhar a quem. É a satisfação. É a satisfação de fazer algo simples que você sabe que pode mudar o dia de uma pessoa. Algo simples que não faria a diferença no seu dia. Essa semana eu cheguei de viagem, aí aquela correria, e eu ganhei um brownie, desses bem gostoso assim, recheado, né? Eu coloquei no meu carro e falei assim, nossa, né, eu vou guardar para comer. E aí eu lembro que eu fiz fazer muita coisa de manhã e eu precisava ir num lugar pegar um exame para levar no ProPessoas, as coisas de... a gente tem que entregar os exames lá na UFG de rotina, né? E eu fui, eu cheguei desesperado, falei, nossa, tem que dar tempo, eu cheguei, estacionei o carro e tinha lá o senhorzinho que olhava os carros. E aí, era a última vaga, eu estacionei, eu falei, nossa, obrigado, hein? Ele, depois você traz o carinho, eu falei, beleza, aí cheguei lá, eu falei, não, e o tempo contadinho, eu cheguei, olha, eu preciso pegar esses, não, tá pronto, pode vir aqui e tal, fiz aquela coisa assim, falei, poxa, Deus abriu as portas, né? Um milagre aconteceu. Aí peguei e fui embora, falei, vai dar tempo certinho. Aí quando eu tava indo embora, né, eu fui agradecer o senhorzinho que tava lá ele era da empresa, né, não era flanelinha, não, era da própria empresa. Fui agradecer ele, aí veio a voz no meu coração, você não pode fazer nada de bom para ele no dia de hoje? Aí eu lembrei do brownie que tava dentro do meu carro. Aí eu falei, o senhor já tomou o café da manhã hoje? Aí aquele risinho sem graça, então peraí. Aí eu fui lá, gostoso, né? Toma aqui para o senhor. O sorriso dele abriu. Eu fiquei feliz, isso me deu satisfação. Essa é a nossa recompensa como cristão. O que tem dado satisfação para você nos últimos dias? Qual foi a última satisfação que você teve? O que te fez voltar para casa satisfeito, respirando e falando assim, meu dia foi bom, porque eu fiz uma atitude, eu não gastei nada. Eu não gastei nada do meu bolso. Eu não sei nem quanto custa, né? Devia ser muito gostoso. Mas eu senti o mais doce sabor nos meus lábios ao ver o sorriso dele. Satisfação é a recompensa do cristão. Segundo, receber mais trabalho. Porque como cristãos, nós aprendemos uma coisa, que nós precisamos fazer bem feito. Porque tudo que nós fazemos para quem? Para o Senhor. Certa vez me perguntaram o seguinte, você como pesquisador, né, você não acha que o fato de você ter uma fé influencia nas suas pesquisas? O cético não tem uma probabilidade maior de ser fiel aos resultados da pesquisa do que você? Eu pensei e eu falei assim, olha, eu tenho uma boa resposta para te dar. Eu falei, não. O fato de crer em algo traz sobre mim uma responsabilidade. O cético, o pesquisador cético, ele não tem responsabilidade. E se ele precisar de mentir num resultado lá para ajustar o número do N de pacientes dele, ele não tem na mente dele ninguém a qual ele deva prestar satisfação. Ele é cético, ele é ateu. Ele vai forjar o resultado. Eu, como cristão, não. A minha fé me orienta a não
pecar. E se eu omitir um resultado para publicar um bom artigo, isso vai ficar na minha consciência pelo resto da minha vida. Isso me torna um pesquisador melhor do que um pesquisador ateu, porque eu faço com excelência. Todo cristão, quando ele faz uma boa obra, ele vai ter outras boas obras para serem feitas. Já viu aquela frase assim, ó? Você quer que uma coisa saia bem feita? Coloque ela na mão de uma pessoa ocupada. Porque a pessoa que está ocupada, ela está ocupada porque ela tem muitos afazeres. O ocioso, ele não tem nada. Por quê? Ele já não faz nada bem feito mesmo. Ninguém coloca nada na mão dele. Coloca na mão de uma pessoa ocupada, que tem muita coisa que ela vai fazer com qualidade. Havia um ditado judeu que dizia o seguinte: o mestre tratará seu discípulo como um jovem animal de carga, aumentando dia após dia o peso que ele deve carregar. Essa é a nossa recompensa como cristão. Cada dia fazemos melhor. A sociedade nos mostra que assim, quando você faz uma coisa bem feita, você merece um benefício. Qual é o benefício? O descanso, né? Olha, eu quero escrever alguma coisa nesse sentido assim. Quem sabe pode ser um capítulo de um livro, né? Não ame seu trabalho. Eu já estou terminando, tá? Vou só dar uma divagada aqui sobre isso. Sabe por quê? Existe uma incoerência e uma falsa verdade que paira na mente dos nossos infelizes jovens dessa nova geração. Sabe qual é a mentalidade pós-moderna, né? Uma pós-verdade? Tem pregado o seguinte: faça o que você gosta e você nunca precisará de trabalhar na sua vida. Pé, errado. Trabalho é trabalho. O que a Bíblia diz lá em Gênesis? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A Bíblia não diz que encontre um bom trabalho e você será um ótimo profissional satisfeito. Trabalho é trabalho. Você tem que trabalhar muito para você chegar cansado em casa. Você não vai para o seu trabalho para se divertir. Você vai para o seu trabalho para você suar, para você cansar, para você ter a condição de pagar a prestação do nosso apartamento, né? Que vence todo dia 10, né? Para você ter condição de pagar os seus boletos, de pagar as suas contas, quem sabe fazer uma poupança, programar a sua viagem e tudo mais. Mas trabalho é cansativo, trabalho não é prazeroso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o seu trabalho se torna um prazer, ele se torna um Deus. E o homem foi feito para ter um único objeto de prazer: Deus. A nossa única adoração, o nosso único ídolo é Deus. Todas as vezes que o nosso trabalho toma esse lugar, e aí essa falácia desses... O cara nunca entrou dentro de uma faculdade, né? E tá lá falando para os milhares e milhões de seguidores que ele tem. Não, faça o curso que você se sentir à vontade. Errado, faça o curso que seu pai mandar, porque seu pai sabe das coisas. Faça o curso que os mais velhos te orientam, porque os mais velhos sabem muito mais do que você. Trabalho é trabalho, o próprio nome diz, trabalho vai te dar trabalho, né? E aí eu vou lançar, o nome do capítulo vai ser esse: não ame seu trabalho. Odeie seu trabalho, mas seja cristão no seu trabalho, faça bem feito. Você chega em casa cansado, você chega em casa destruído, porque o seu descanso é no dia do Senhor. O seu descanso é na presença do Senhor. Você não vai para o seu trabalho para ficar feliz. É falar, porque os caras lá do Google, do Facebook, tem mesa de jogos e eles fazem o próprio horário deles e tal. Pega toda essa galera lá que trabalha no Google e no Facebook, eles fazem parte das estatísticas de hoje, dos jovens que têm depressão, ou você acha que não, dos jovens que dentro do seu próprio íntimo não são satisfeitos com a vida que estão levando, e é por isso que nós temos o aumento da taxa de suicídios e isso, e drogas e tal, essa galerinha, né, que fica lá, que sai na foto, né, bonitinha lá do Facebook, jogando lá na hora do trabalho, não reflete a realidade. Trabalho é trabalho, nós cansamos, nos desgastamos, mas o nosso descanso vem do Senhor. Ele é a nossa recompensa. E por último, para terminarmos então agora, a maior de todas as recompensas de um cristão:
a visão de Deus. O homem que segue o seu próprio caminho e que tenta, construir seu próprio destino, à medida que ele vai construindo o seu caminho, ele vai automaticamente se afastando da grandeza e do esplendor de Deus. E esse homem que constrói sozinho o seu caminho, cada vez mais ele foge da presença de Deus com os dizeres: eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu não posso olhar para esse Deus porque eu sou um pecador. E ele vai se escondendo nos seus próprios afazeres, na sua própria vida. Entretanto, o homem que busca o caminho e a recompensa divina, ele é aquele que em seu íntimo, cada vez mais, constrói o seu caminho na direção do Senhor. E quando ele olha para o Senhor, ele vê que é assombroso, é pavoroso olhar para Deus. Nenhum daqueles que olharam para Deus não tiveram a experiência do luminoso. Vamos pegar 2 exemplos? Moisés. Quando que Moisés encontra com Deus na sarça queimando? Aí nós precisamos pegar o contexto, no deserto, as plantas, por conta do calor e do óleo que elas liberam, elas entram em combustão facilmente, E o arbusto, ele pode queimar, Uma combustão ali, ele queima e a árvore morre. Qual era o fato que estava acontecendo diante de Moisés? Moisés olhava para a sarça, ela estava queimando, mas ela não se consumia. Aquilo era assustador. Você está olhando para uma coisa pegando fogo e o fogo não acaba. Só que o que Moisés fez? Ele fugiu da presença de Deus? Ele falou: vou ver o que está acontecendo. Era pavoroso, mas ele se aproximou. Vamos pegar outro exemplo, que é também fenomenal? Samuel. Samuel era um adolescente. Estava dormindo. Já pensou? Luz apagada e tal, de repente, Samuel. A primeira vez ele responde ali. Na verdade, ele não responde, Ele acorda e vai lá no quarto de Eli. Eli, o senhor me chamou? Não, chamei não. Ele volta, Aí, de repente, a voz vem de novo. Samuel. Aí, eu acho que na segunda vez ele já começa a ficar meio... Ué, que voz é essa? Vai lá no quarto de Eli, nada. A terceira vez, quando ele chega, Eli pega e fala assim: Samuel, vem cá. Quando a voz te chamar, diga o seguinte: fala, pois teu servo ouve. Eu imagino que esse caminho do quarto de Eli até a cama dele foi muito assustador. Deitou, puxou a coberta e ficou ali esperando. De repente, Samuel. Ele estava tremendo. Fala, teu servo ouve. Ele decidiu por olhar para aquilo que era luminoso, aquilo que era pavoroso, mas aquilo que mudaria a história da vida dele. O nosso destino só será transformado e a nossa vida só será de fato uma vida totalmente transformada quando nós tivermos o objetivo: ver a face de Deus todos os dias. Isso pode gerar o pavor, mas o pavor no nosso coração, daquele que sabe que está buscando aquilo que pode ser transformador. Que nós possamos viver esta vida de temor, mas essa vida de busca diária, todos os dias, para ter a verdadeira satisfação, para fazer bem feito todos os dias e para enxergar a face de Deus no nosso caminho. Deus possa nos abençoar, fazer com que essa semente em nosso coração gere frutos e que nós possamos ser eternos devedores, pois somos pessoas que sabem o verdadeiro significado da palavra amor. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Tu que és médico de nossas feridas, Tu que és aquele que veio a este mundo para nos dar a salvação e nos ensinar o verdadeiro significado da palavra amor. Te louvamos, ó Deus, com tudo que temos, com tudo que somos. Obrigado, Pai querido, porque ao aproximar do final deste ano e do final de mais uma série, nós temos a certeza e a convicção em nosso coração de que algo o Senhor plantou dentro dos nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor por isso.
Que a palavra dessa noite também, ó Deus, perfaça este mesmo roteiro, gerando dentro dos nossos corações esse desejo de te buscar cada dia mais, de nos envolvermos, ó Deus, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. Te pedimos, ó Deus, perdão, porque às vezes buscamos a recompensa que é natural, e isso é por conta do nosso olhar pecaminoso, nosso olhar humano, indecente, que muitas vezes nos faz cair e errar. Mas que nessa noite, ó Deus, através da experiência que estamos tendo com a Tua Palavra, nós possamos olhar para o alto, possamos buscar uma experiência, ó Deus, que transcende os sentimentos carnais e que nos leva a Te conhecer cada vez mais, que nos leva a Te amar cada vez mais, amando assim também o nosso próximo, amando assim também aquele que precisa de amor. Ó Deus, se conosco, nos ensina, nos oriente e faça essa semente crescer cada dia mais e mais dentro dos nossos corações. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.